No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância de se fazer um acordo de sócios e sobre um documento que é muito importante que poucas pessoas utilizam, que é o MOU. Quer entender melhor do que se trata? Acompanha esse vídeo que eu vou te explicar. Montar um negócio pode parecer um pesadelo. Se você tem um sócio, você sabe do que eu estou te falando. Muitas vezes uma sociedade é tão importante e tem conflitos iguais a um casamento, porque você lida com duas vontades, você lida ali com dois sonhos, dois propósitos diferentes. Tal qual um casamento, quando você procura um sócio para uma empresa, você precisa entender o que vocês querem construir juntos naquela empresa, naquele negócio, quais são os objetivos em comum, quais são as responsabilidades de cada um, o que cada um vai fazer ali naquele negócio. Em algumas vezes, uma boa ideia pode surgir ali na mesa de um bar ou na casa de um amigo e essa ideia vai crescendo, tomando forma, mas quando os amigos viram sócios, pode ser que essa relação acabe azedando. Isso porque na composição de uma empresa, nem sempre as pessoas dão a devida atenção e o devido cuidado na hora da formatação do negócio. E é por isso que eu quero te falar sobre a importância de se fazer um acordo de sócios e até mesmo antes desse acordo de sócios, da importância de você fazer um MOU, que é a sigla para Memorando de Entendimentos. Sempre que você vai começar um negócio, é importante que logo nas tratativas iniciais, naquela etapa que eu costumo chamar de namoro, né? Poxa, vamos montar um negócio, vamos, com quanto você vai entrar, o que você vai fazer, o que nós queremos ali naquele negócio. Nessa hora, que é a hora onde as pessoas prometem mundos e fundos, igual no namoro, as pessoas acabam não documentando e não formalizando adequadamente todas essas intenções. Isso pode acabar gerando um problema lá na frente. E é por isso que antes mesmo da empresa ser constituída, de se pensar em um contrato social, né, o contrato dos sócios, que é levado a registro lá na junta comercial, antes de pensar num acordo de sócios, que é um documento mais robusto, que é muito além da divisão societária de cotas que vai ser estabelecida ali entre os sócios e outras obrigações, é importante que você realize, elabore um memorando de entendimentos, um MOU. Esse memorando nada mais é do que um documento onde você vai estabelecer ali todas as tratativas iniciais, todas as vontades de cada um, todas as obrigações de cada um, com quanto cada um vai entrar com dinheiro, o que pode acontecer caso aquele negócio dê errado. Já parou para pensar? Isso é extremamente importante. Eu sempre digo que não há nada tão saudável do que começar um negócio já pensando em como ele pode acabar. Porque quando você já avalia todas as opções, inclusive de extinção do negócio, é sinal de que aquela ideia está mais madura, de que os sócios estão mais maduros para tomar uma decisão de começar um negócio ou de entrar em um negócio. Então aqui vai a primeira dica: procure um advogado. Já nessas tratativas iniciais, documente quais são as intenções de cada um dos sócios. E essa fase é interessante porque pode acontecer de um dos sócios acabar se sentindo ofendido, né? Poxa vida, você quer documentar, a gente é amigo há tanto tempo, por que você quer colocar no papel todas essas intenções? É porque você tem que entender que quando você monta um negócio, a amizade, embora ela seja muito importante, ela tem que ficar do lado de fora. Nós temos que avaliar aspectos objetivos, profissionais, ali naquela constituição da empresa. É por isso que um memorando de entendimento facilita essas tratativas, porque você vai escrever ali todas aquelas ideias iniciais, as obrigações, o que pode acontecer caso alguém pise na bola com o outro, porque isso também é muito comum. Lá na frente, um dos sócios acaba brigando com o outro e como eles não estabeleceram, não amarraram muito bem ali quais eram as obrigações de cada um, isso pode acabar gerando um problema muito maior lá na frente. Então o MOU, esse memorando de entendimento, ele é um pré-contrato, ele é
uma tratativa inicial que vai estabelecer todas as obrigações das partes, que vai estabelecer o que cada um quer desenvolver. Você pode colocar nesse instrumento também uma cláusula que eu considero muito importante, que é uma cláusula de sigilo e confidencialidade. Não é incomum, na hora que surge uma boa ideia e você compartilha essa ideia com outra pessoa, essa pessoa acabar roubando a sua ideia. E uma vez que essa ideia foi dita, a palavra, quando ela é lançada, ela não volta mais. Então, para que você proteja a sua ideia, a ideia do seu negócio, aquilo que você pretende construir, é importante que você coloque uma cláusula de sigilo e confidencialidade, impedindo que aquela outra pessoa espalhe aquela sua ideia adiante. Você também pode adicionar uma cláusula de não competição, proibindo que aquele seu possível futuro sócio atue naquele segmento sem que você esteja inserido. Então, na verdade, é um documento que vai aceitar muitas coisas do que vocês quererão colocar no papel para proteger essa ideia, para daí sim dar um próximo passo, que seria a confecção do acordo de sócio. Nós já falamos sobre o memorando de entendimento e agora eu preciso te falar do acordo de sócios. Uma vez que você constitui a empresa, um dos documentos imprescindíveis é o contrato social, que é aquele contrato que muitas vezes é feito por um contador, que é um contrato mais simples, que vai estabelecer as cotas de cada um. Então fica 50% das cotas para um, 50% das cotas para outro, o valor, o capital social daquela empresa, daquele negócio. Então esse documento é um documento mais simples e é um documento que é obrigatoriamente levado a registro na junta comercial. Agora imagine comigo que você queira colocar disposições um pouco mais aprofundadas, disposições essas que você não quer que vaze. Se o contrato social é levado a registro na junta comercial, você vai concordar comigo que não é saudável que você coloque informações relevantes e que exigem uma maior proteção num contrato social, porque o contrato social é público. Ele é levado a registro. Então, além do contrato social, é importante que você também faça um acordo de sócios, que é um documento que é particular, você não precisa publicizá-lo, você deve levá-lo sim ao cartório para que a firma seja reconhecida, tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso, mas é um documento particular entre os sócios daquele negócio, porque ali você pode aprofundar nas obrigações de cada um, na especialidade do negócio que está sendo feito. Você pode colocar ali multas específicas que você não quer revelar para ninguém. Então é um documento que vai ser privado e ele vai vincular as partes que estão assinando, aqueles sócios daquela operação. Então esse documento, o acordo de sócios, é um documento extenso, é um documento que você deve ter muita cautela e procurar um bom profissional, um bom advogado, uma boa advogada para te auxiliar na construção desse acordo de sócios, para que você pense em todas as possibilidades junto com o seu corpo jurídico do que pode dar errado lá na frente, para dessa forma impedir que isso aconteça. Porque se você tiver um bom documento, um bom acordo bem escrito, bem amarrado, que prevê as possibilidades, você evita que lá na frente você tenha problemas maiores. Então existem alguns tipos de conflitos que são muito comuns na administração de uma empresa. Divisão de lucro, às vezes pode parecer para um sócio que ele tem trabalhado mais do que outro sócio e ele se sente injustiçado e aí ele quer receber uma fatia maior do bolo. Ou a divisão das responsabilidades, as atribuições não estão muito claras, não ficaram muito bem definidas e isso pode dar um grande problema. Ou pode acontecer de um sócio ter ciúme do outro. Um sócio tem um desempenho muito melhor e aquele sócio que não está indo muito bem no negócio acaba se sentindo ameaçado pelo outro sócio que tem um desempenho melhor, e isso também pode acabar colocando em risco a existência daquela sociedade empresarial. Então, são vários os problemas, os conflitos que podem surgir ali dentro daquela estrutura, daquela empresa. E é por isso que você precisa delimitar muito bem o que cada um vai fazer, quais são as responsabilidades, quando e como se dará a divisão de lucro, o que você vai fazer caso um sócio faleça. Você já parou para pensar? Você quer abrir a sua empresa para que os sucessores, para que herdeiros
desse seu sócio entrem na sua empresa, ou você quer proteger que isso aconteça e garantir que os herdeiros recebam o que seria a parte da empresa? Você pode estabelecer tudo isso dentro ali do seu acordo de sócios. Senão você pode acabar mesmo, de uma forma ou outra, perdendo o controle ali do seu negócio. E para que você tenha sucesso na elaboração desse documento, é fundamental que você conte, como eu já falei, com um advogado especialista em direito empresarial, em direito societário, em contratos empresariais, para poder elaborar essa estrutura para você. É uma estrutura complexa, afinal de contas nós estamos falando de um sonho. Montar uma empresa é muito mais do que pensar pura e simplesmente no dinheiro. A gente investe energia, a gente investe suor, a gente investe sangue naquele negócio, e é por isso que a gente precisa preservar essa empresa, a gente precisa cuidar muito bem desse negócio, não é mesmo? Então você evita dessa forma, procurando um bom advogado, que esses problemas aconteçam. Tendo uma comunicação clara e eficaz com os sócios, dispondo ali e não tendo nenhum receio de falar para o sócio o que você espera naquela relação societária e colocando tudo no papel. Assim você consegue blindar o seu negócio, proteger o seu sonho e garantir que ele exista por muito mais tempo. Então não deixe que a falta de planejamento coloque em risco o seu negócio. Invista num acordo de sócios, invista no memorando de entendimentos, porque isso vai te dar muito mais segurança jurídica para a sua tomada de decisão e também para a estruturação do seu negócio. Gostou do vídeo? Então clique aqui em curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver tudo isso que nós falamos e comenta aqui embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo.